preparado para mais uma aula nossa, Ciências Topzera. Olha só, nós vamos continuar, certo, nosso conteúdo, tá, de métodos contraceptivos. Se liga aí, né, já pegando um gancho no que nós vimos na aula anterior, certo, os outros métodos, conversamos bastante, vimos tópicos, tiramos dúvidas, né, foi bem legal a nossa aula interativa da semana passada. Tá? O que a gente precisa entender é que todos esses métodos contraceptivos que nós estamos estudando, tá? Já encerrou, tá? Essa nossa saga entre esse controle familiar, controle de natalidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, as famosas infecções, né? Sexualmente transmissíveis, tá? E o que acontece? Dentre todos esses anticoncepcionais, esses métodos contraceptivos, seja ele de via oral, seja ele a camisinha masculina ou feminina, seja ele o diafragma, a pílula do dia seguinte, né, a famosa pílula do dia seguinte, que ficaram muitas dúvidas, ainda relacionada à pílula do dia seguinte, vou fazer um vídeo só falando exclusivamente só sobre ela, tá certo? O que acontece? Os anticoncepcionais, eles foram criados para que eles possam, de fato, prevenir contra DSTs, né, ou ISTs, certo? O termo mais correto a se trata é IST, tá? Não é o termo mais atualizado, tá bom? E prevenir uma gravidez indesejada, né? Isso a gente vê aí hoje, né, o índice de gravidez indesejada no Brasil, principalmente para adolescentes e jovens, tá? É um índice muito alto, tá bom? Mas o objetivo desses materiais é justamente promover o controle de natalidade e também ajudar, tá bom? A evitar uma possível IST. Dentre outros fatores, dentre outros grupos que nós estudamos grupos de quê? Anticoncepcionais, métodos contraceptivos de barreira, né? Vimos também contraceptivos injetáveis, né? Implantes. E hoje nós vamos fechar esse grupo de métodos contraceptivos, certo? Com os métodos de esterilização. Professor Tálio, o que é esterilização? Esterilização é quando, tá, você prepara, você evita com que determinada substância, material, certo, ele seja disseminado, tá? Só que o que acontece aqui esses processos, eles são irreversíveis, tá? Eu posso fazer método de esterilização de duas maneiras, métodos reversíveis e métodos irreversíveis, tá bom? Primeiro, métodos reversíveis são aqueles que eu consigo em um primeiro momento dar uma pausa, certo? E depois, num segundo momento, se eu decidir, tá, ter um filho ou enfim, aumentar a família, eu posso retroceder esse processo. Os irreversíveis são aqueles métodos que não tem como a gente, né, fazer com que esse processo retroceda. Uma vez feito, infelizmente, né, não tem como mais. Tanto é que para se fazer um método reversível, tem mulheres até que entram até na justiça para que possam fazer o método reversível, mas isso aí nós vamos comentar mais lá na frente, tá certo? Mas o método irreversível, que nós vamos comentar aqui os dois, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, tá? Tem que haver o consentimento do casal, não é isso? Nós vimos que para que haja uma relação, né, uma relação entre duas pessoas, tem que ter respeito, tem que ter ética, não é? Então, tudo isso, tá, é combinado entre ambas as partes, tá bom? Geralmente, o médico, ele evita, se o médico observar, por exemplo, que a mãe só tem um filho, ela opta em fazer a laquedotubar, o médico ainda tenta conversar com ela para convencer, não, vamos fazer agora não, porque você pode se arrepender, ter outro filho, querer ter outro filho, depois ter feito a laqueadura tubária, que é um dos métodos irreversíveis que nós vamos estudar aqui, né? Pode acontecer. Então, existem inúmeros fatores, inúmeras características, temas, tópicos, momentos, tá? Que esse processo ele tem que acontecer,
tá bom? Então, para se pensar em um método irreversível, tem que se pensar bastante, se organizar bastante, ter feito um planejamento familiar, por isso a importância, né, de não a disseminação de uma gravidez indesejada. Você pode, né, métodos que vamos estudar sobre o aborto, por exemplo. A gente vai comentar sobre o aborto. Então, a gravidez indesejada, galera, ela tende a levar para esse lado, no ato de desespero, a abortar. Né? Então, é um tema bastante polêmico, certo? Mas que é preciso que a gente converse um pouquinho sobre ele, mas isso aí vai ser tema de uma próxima aula, tá bom? Vamos lá. Método de esterilização feminina, tá bom? O método de esterilização feminina, a gente pode conversar aqui nesse esquema, tá? Dois tipos. Eu coloquei o tipo que ele é reversível, tá bom? Que é o A, e o irreversível, que é o ponto B, tá? O que é que eu trouxe aqui? Para a gente poder entender como funciona o método laqueadura tubária, tá? Acompanhe comigo aqui, ó. Vamos lá. Temos aqui ponto A. Ponto A, vamos só relembrar um pouquinho sobre as partes, né, do órgão genital feminino. Vagina, útero, né, parede interna do útero chamada endométrio, parede mais externa, miométrio, tá? Que é aquela parte flexível por onde abriga o bebê, tá? A nidação é feita aqui, depois após a fecundação, certo? Tudo isso a gente já comentou, só pra gente dar uma esquentada, tá? O que é que vai acontecer? Tuba uterina ou trompa de Falópio, tanto faz, tá bom? O que acontece? E aqui eu tenho os ovários. Quando a mãe ela tende a levar, né, tende a pensar em fazer uma laqueadura tubária, caso ela pense em ter filhos mais futuramente, mas queira fazer para não engravidar, ter uma gravidez indesejada, o que ela faz? Ela não opta em tomar os medicamentos hormonais, né? Que a gente viu que os medicamentos hormonais, como as pílulas anticoncepcionais, elas podem trazer efeitos colaterais a longo prazo, tá? Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Então o que acontece? Ela vai e tenta falar com o médico para o médico fazer o famoso nozinho. Coloca um clipe, tá? Ele clipa a tubuterina, tá? A tubuterina tá aqui, ele dá um clipe na tubuterina e ele prende, tanto na tubuterina esquerda quanto na direita, tá bom? Não pode ser feito em um porque a ovulação, independente dos dois óvulos, dos dois ovários, então elas podem descer. Então é feito o clipe, clipou sem o corte, tá certo? É feito só a clipagem, tá? Da tubuterina ou trompa de Falópio, tem alguns livros que trazem trompa de Falópio, tá? Mas a tubuterina ela tá aqui, ó. Clipei, tem um prazo de validade de 5 anos, 3, 4 anos, depende. Vai ver como é feito isso, tá? Tem, antigamente eles tratavam muito com os nozinhos, esse nozinho ele desatava. Como é clipado, aí tem outra característica, tá bom? Então ele evita com que o espermatozoide vá de encontro aos óvulos. Efeitos colaterais, nenhum, tá? A laqueadura tubária, ela não tem efeito colateral, tá? Confirmado, tá bom? O que acontece? E se esse processo é um processo reversível, não cortei a tubuterina, mas eu tenho aqui um segundo ponto, que é o corte, que é o ponto B, certo? O ponto B é justamente o corte. Aqui não tem como a gente retroceder. Uma vez feito o corte da tubuterina, tá? Retira toda essa região, certo? O corte da tubuterina, o que é que vai acontecer? Não ocorre mais o encontro, né? Não vai ocorrer mais a fecundação. Por quê? Porque o espermatozoide não vai ter encontro mais com o óvulo. Por quê? Porque o óvulo não vai, ó, chegar até aqui, certo? Então, nesse processo todinho, tá? É um processo de forma irreversível, chama-se laqueadura tubária, certo? Tranquilo? Show de bola? Vamos prosseguir? Vem cá comigo agora. Agora aqui, ó, envolve o sexo masculino. Eu esquematizei as regiões principais, certo, do órgão genital masculino, que são afetadas direta ou indiretamente sobre a vasectomia. Então, o processo de esterilização masculina a gente chama de vasectomia. Beleza? Show! Ó, temos aqui testículo, tá?
os túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos, vamos relembrar. O epidídimo, que é onde acontece a maturação desse gameta, a maturação do espermatozoide, vamos lá. Subindo mais um pouquinho, eu tenho o ducto deferente, que segue toda essa linha aqui, fechando na uretra, tá? O ducto deferente termina aqui, perto da próstata, e desce na uretra, tá bom? Bexiga, próstata e tudo mais. Aqui eu tenho, ó, a glândula seminal, produz o sêmen lá. Vamos relembrar cada pedacinho. Ó, o espermatozoide é produzido aqui nos testículos, tá? E é amadurecido no epidídimo. Na ejaculação, todo esse processo acontece normal. O testículo, o epidídimo, amadurece, passa pelo ducto deferente até ser expelido através da ejaculação, meio externo. Quando é feita a vasectomia, isso não ocorre. Tá certo? Não ocorre a liberação do gameta, mas o líquido seminal, certo? O sêmen é liberado na ejaculação normalmente. Não tem efeitos colaterais, tá? Vamos puxar aqui um parênteses. Muitos homens eles têm medo, têm preconceito de fazer a vasectomia. Mas quero esclarecer para vocês que não tem efeito colateral nenhum, não afeta a ereção, não afeta a vida sexual, certo? O ser humano, o homem, tá? Ele tem uma vida normal com a vasectomia, tá bom? O que acontece? Em que consiste a vasectomia? O corte do ducto deferente ou o nó, como a gente conversou ali. O nozinho ele é reversível, certo? E o corte ele é irreversível. É feita uma incisão perto da virilha, tá? E aí encontra o ducto deferente, faz um corte, acabou. Você já você fica em poucos minutos, poucas horas em observação no hospital, você vai para casa no mesmo dia, não tem problema nenhum, tá? Acontece em muitos casos, pessoas que não querem ter mais filhos, então evita que a mulher faça a ligadura tubária, certo? Por medo de efeitos colaterais, algum problema hormonal, né? E aí opta pela vasectomia, que para um casal é melhor que seja feito, por exemplo, a vasectomia, por ser mais simples, tá? Como a mulher, os órgãos são todos internos, é uma cirurgia um pouco mais invasiva, uma cesárea, na verdade, mesma coisa, tá? Então é bem invasivo. Então é bom que, né, os homens eles tentem a fazer esse processo. Então aí vai acontecer, o ducto deferente, ó, é cortado. Por quê? Só vai passar do deferente o espermatozoide. O corte que é feito aqui, ó, está antes da glândula seminal e da próstata. O líquido prostático misturado com a vesícula seminal vai produzir o sêmen, que é aquele líquido esbranquiçado que serve para proteger o espermatozoide para o interior da vagina, questão de acidez, né? Então ele serve para proteger. Então ele só é liberado aquele líquido sem o gameta, tá? Sem o gameta masculino, tá bom? Então, todo esse processo ocorre de forma natural, não tem efeito nenhum. Vamos lá, recapitulando. Espermatozoide foi produzido, amadurecido no epidídimo, recebeu, né, um pouquinho da vesícula seminal, glândula seminal, vesícula seminal, certo? Tanto faz. Então, recebe líquido prostático e aí é expelido através da ejaculação. Feito vasectomia, não é liberado o gameta masculino, tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. A gente está terminando essa saga aí de métodos contraceptivos, certo? A gente volta aí com outro tema, tá bom? E nós vamos seguindo aí, Deus nos abençoando sempre e Deus abençoando vocês também, certo? Espero que tenham gostado. Aquele abraço. Tchau.